Obrigada, Espírito Santo, por esta noite. Obrigada, Espírito Santo, porque nós temos muitas expectativas no Senhor. Obrigada, Espírito Santo, porque essa noite o Senhor vai falar conosco. Porque nós vamos ter uma experiência contigo a mais do que já temos. Espírito Santo, nós nos entregamos ao Senhor. E nós podemos dizer todos os dias que o Senhor é o nosso amor. Obrigada por esta noite, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada pela Tua presença constante, permanente na nossa vida. Obrigada, Senhor, porque nós temos a Tua palavra que nos garante tudo. Nós temos a Tua palavra, Senhor, que nos liberta, que nos cura. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer nessa noite. Por tudo aquilo que o Senhor já programou, por tudo aquilo que o Senhor já escreveu, por tudo aquilo que o Senhor já fez e vai fazer ainda mais na nossa vida. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, o louvor. A gente tem alguns minutos. E você pode sentar. Daqui a pouco eu aperrei o louvor novamente. Pode ser, né, Gabriel? Que maravilha, gente. É muito bom a gente estar aqui, porque sempre que eu venho aqui, eu venho com tantas expectativas por tudo aquilo que o Senhor faz na nossa vida. E a gente sabe que em Deus tem sempre mais. Não tem como a gente ficar achando que Ele nos dá as coisas de conta-gota. Com Ele a gente tem em abundância e sempre mais. Eu vou dividir uma palavra com você essa noite, que eu tenho aprendido muito. E sempre quando eu aprendo alguma coisa, eu sempre gosto de dividir com as pessoas. E eu estava lendo alguns dias a história de José. E José é um homem que nos ensina muito, não é? E um dos aspectos que eu fico mais impactada com ele é porque ele tinha uma dependência e uma consciência e uma convicção e uma confiança em Deus muito grande. E essa convicção, essa confiança, essa certeza da dependência de Deus fez José prosperar. E essa noite, quem é que não quer prosperar? E José, ele nos ensina sobre prosperidade, sobre perseverança, sobre dependência e sobre o perdão. Então, a vida de José é uma vida, para mim, muito completa. Porque é uma vida que diz exatamente aquilo que a gente precisa em Deus. A gente precisa depender de Deus. A gente precisa ter fé o suficiente como ele teve. Toda a história dele é de fé. A gente precisa ter, além da dependência da fé, a perseverança de José. E a gente precisa, acima de tudo, perdoar, que não é fácil. Perdoar não é fácil. Não dá para eu contar toda a história de José, e talvez você já conheça. E eu vou só dar uma pincelada nas coisas principais de José para que a gente consiga entender algumas coisas. José, primeiro ele foi escravo. Ele era muito amado pelo seu pai. O seu pai tinha uma preferência por José. E aí eu não vou entrar na preferência do pai por um filho. Ele tinha uma preferência por José. E isso causou inveja aos irmãos. Os irmãos combinaram, armaram alguma coisa para José e vendeu ele como escravo. E José foi ser vendido como escravo e quem comprou ele foi Potifar. E quando ele chegou na casa desse homem, ele fez esse homem prosperar. E eu queria que você abrisse lá em Gênesis 39, 21.
E o versículo diz o seguinte, o 21 diz assim: o Senhor, porém, era com José. E eu quero que a gente fique nessa palavra. O Senhor, porém, era com José. E lhe foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. O que quer dizer mercê? Mercê significa benefício ou favor, uma total dependência de algo ou de alguém. Então, José, ele chegou na casa de Potifar e ele, como escravo, ele trabalhou muito bem. Ele fez a mais. Nós que trabalhamos no secular, que a gente tem, ou pessoas, alguém aqui pode ter uma empresa, ou pode trabalhar em alguma empresa, a gente sabe que existe aquele funcionário que sempre dá o mais. Você pede algo para que ele faz aquilo, mas ele faz algo mais. E assim foi José. Ele não se intimidou por ser escravo. Ele fez o trabalho bem feito. E ele fez muito mais. A ponto de que Potifar, diz aqui, Potifar lhe deu mercê perante o carcereiro. Ele deixou ele tomar conta dos prisioneiros. A ponto dele deixar a casa, ele tomar conta de toda a casa. Porque ele confiou naquele homem. Aquele José deu credibilidade a ele. E ele teve confiança. Só que José, ele também não foi só escravo. Ele foi escravo e depois ele foi prisioneiro. Ele foi para a prisão. Sabe, José tinha uma palavra. A palavra de José era: o Senhor é contigo. Aqui diz: o Senhor, porém, era com José. E ele tinha essa certeza, ele tinha essa convicção, independente de onde eu estiver. Ele poderia ser uma pessoa amargurada, ele poderia ser uma pessoa triste, ele poderia. Mas ele tomou uma posição de dizer: eita, peraí, eu tenho uma palavra do Senhor. Ele está dizendo que é comigo. Independente das circunstâncias. E isso é muito difícil, porque na nossa vida, a gente olha muito para as circunstâncias. E a gente esquece daquilo que o Senhor disse. A Bíblia diz que Ele nunca vai nos abandonar. Nós cantamos aqui: Ele é o meu Pai, Ele nunca me abandona. Isso está escrito. José tinha essa confiança. Ele não vai me abandonar. Algo vai acontecer. Essa era a expectativa de José. Alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Eu não vou ficar aqui para sempre. Eu não vou ser escravo para sempre. Algo vai acontecer. Porque eu tenho o Senhor comigo. Ele me deu uma palavra. Ele me deu visões. Ele me deu sonhos. Isso vai acontecer. E talvez na nossa vida a gente se sinta dessa maneira. Deus nos dá palavra, visões, mas vem as circunstâncias e vai abafando isso. Vem os empecilhos e vai abafando isso. Porque a gente olha para a circunstância. E a gente não olha para aquilo que o Senhor começou a dizer a respeito de nós. E aí José tinha essa dependência do Senhor. Sabe, hoje nós temos o Espírito Santo em nós. E a nossa dependência é nele. A nossa dependência é no Espírito Santo. O que eu quero alertar você no que a gente está vivendo hoje, nesse mundo que a gente está vivendo, não está fácil. Eu quero despertar isso em você. Tantas palavras você já ouviu falar do Espírito Santo, da dependência dele, de trazer ele como mais para perto, de ter essa comunhão, porque é ele que vai fazer aquilo que você precisa, é ele que vai te salvar de situações, é ele que vai colocar alerta na sua vida quando algo não está bem, é ele. É essa dependência do Espírito Santo. Nós não podemos fazer nada sem ele.
Ele tem que ser a nossa dependência. Eu queria que você fosse lá em Tiago 4:6. Sabe, eu vou começar a ler do 7. Diz o seguinte: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de você. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Queridos, quantas vezes a gente já não viu isso, de dizer que a gente precisa se chegar a Deus, que primeiro somos nós que chegamos, não é Deus que chega, somos nós que chegamos para Ele. Ele já fez tudo por nós. Como diz o nosso pastor, ele é o amor, o pastor diz, ele é o amor da minha vida, ele é o amor da nossa vida, ele precisa ser o amor da nossa vida. O que eu quero te dizer essa noite é que essa dependência precisa ser mais forte, porque os dias não vão ser mais fáceis. A coisa nós estamos vivendo num funil, sabe aquele funil? Ele começa grande e ele vai se estreitando. Não tem jeito. Eu quero te dizer que o alvo para Satanás não é as pessoas que estão lá fora, queridos. Somos nós. É a igreja, é o ministério. Ele quer acabar com seus ministérios, com aquilo que Deus confiou na sua mão, com aquilo que você está liderando. Ele quer te colocar desânimo, ele quer te colocar em conflito com outras pessoas. O Espírito Santo em nós evita tudo isso. Essa comunhão que a gente tem com Ele diariamente evita tudo isso. E quantos alertas de Deus, quantos alertas nós estamos ouvindo. Não é conversa, não é mais uma conversa de dizer, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Não, não é conversa. Nós precisamos nos preparar e preparar o terreno. A gente precisa preparar, porque da mesma forma que Deus tem plano para a nossa vida, o diabo também tem planos para a nossa vida. E ele não está de brincadeira. Ele quer destruir você, ele quer destruir seu ministério. Deus me falou muito forte hoje, ministérios sendo quebrados por Ele. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque Deus confiou algo para você desde o ventre da sua mãe. Você foi escolhido. Deus escreveu sua história. E não foi uma história qualquer, foi uma história de sucesso. Foi uma história que tem começo, meio e fim. Mas nós somos o alvo dele. Porque ele sabe o que nós somos capazes de fazer. Porque ele sabe o poder que nós temos. Ele sabe o poder que há na palavra de Jesus. E ele sabe que nós sabemos usar isso. E hoje o Senhor me falou muito forte sobre isso. Sobre ministérios. Sobre pessoas que estão dando ouvidos. Queridos, não é porque é crente. Talvez você se espante com isso que eu vou lhe dizer. Mas veja quem você está ouvindo.
Veja, se essa pessoa que você está conversando, falando, tem maturidade, tem comunhão, tem presença com o Espírito Santo. Porque uma palavra de alguém que nem tem tanta maturidade, nem tem tanta comunhão com o Espírito Santo pode destruir você. Pode destruir aquilo que o Senhor programou para acontecer. Sabe, Paulo, ele tinha muitas convicções na vida dele. Ele tinha muita certeza. Ele diz, uma leve e momentânea tribulação. Que é isso que a gente vive, uma leve e momentânea tribulação. Todo mundo. Mas essa leve e momentânea tribulação, quando ele disse, o que é que vai acontecer nessa leve e momentânea tribulação que Paulo disse? Vai ter um peso de glória. E é isso na nossa vida. Pai, eu estou passando por essa situação, eu estou passando por isso. A circunstância vem, mas eu quero fazer como José, ser dependente de Ti, Espírito Santo. E José nem era no Velho Testamento, nem tinha o que nós temos dentro. Ele dependia de Deus. Nós dependemos do Espírito. E nós temos o Espírito conosco todos os dias, todos os momentos, em todas as horas, em todas as situações. Eu queria que você fosse lá para 2 Coríntios 13. Eu poderia chamar novamente o grupo de louvor, eu tenho poucos minutos que a gente tem outra ministração, para a gente poder encerrar. O 13 diz o seguinte, Paulo encerra, dizendo, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês. Esse homem entendia de comunhão com o Espírito Santo. Ele entendia de comunhão. Podia vir o que fosse. Ele tinha a certeza que o Espírito Santo estava perto, estava junto. Eu queria que você se levantasse. A gente tem poucos minutos. E a gente nós precisamos preparar um ambiente, que é o nosso coração, para ouvir do Senhor, para receber do Senhor, para receber aquilo que o Senhor quer, para receber aquilo que o Senhor deseja na nossa vida. Eu queria que Gabriel cantasse uma música e a gente fosse se enchendo, fosse dizendo, Espírito Santo, eu dependo do Senhor, eu dependo de Ti, eu Te amo, eu quero me aprofundar mais no Senhor, eu quero estar mais junto, eu quero receber mais instruções, eu quero ser exortado, Espírito Santo, eu quero ser exortado, porque é a exortação que vai me fazer mudar a rota, é a exortação, Espírito Santo, que vai fazer mudar o caminho, a trajetória, e eu vou começar a fazer a coisa certa. Espírito Santo, eu recebo, eu sou alguém humilde o suficiente para dizer que eu preciso do Senhor, que eu não sei todas as coisas, mas que eu preciso, eu dependo. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti.
caminhar. Tu tens a direção. Passa teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Oh, 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 eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. E és-me aqui. E Jesus, e és-me aqui. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. És-me aqui, és-me aqui. Olha, eu queria dizer algo. Eu também queria fazer algo. Eu tenho alguns minutos e vai ser rápido. Eu queria que viesse aqui pessoas que as circunstâncias, como eu falei aqui, existem circunstâncias na sua vida, existem coisas na sua vida que precisam ser mudadas. Talvez você não encontre muita força para isso, mas eu te digo uma coisa: há um favor e uma força que só vem de Deus. Não vem de pessoas, não vem de medicação, não vem de suplementos alimentares, mas é do Senhor que vem. E você pode provar disso hoje. Mas eu também queria chamar algumas pessoas aqui que o Senhor me falou muito hoje, sobre pessoas que têm comércio, que têm empresa. Eu vou te dizer algo: é através de você, que muitas coisas podem mudar nessa igreja. E eu quero te dizer uma coisa:
Da mesma maneira que Deus quer fazer você prosperar, como prosperou José, porque José foi um homem próspero. E a Bíblia diz que as pessoas que se juntaram com José prosperaram. A prosperidade não só estava em José, não. A prosperidade estava em quem andou com José. Em todos os lugares que ele foi, na casa de Potifar, ele prosperou Potifar. Então eu quero te dizer algo. Quem estiver com você vai prosperar. Vai prosperar. Segura. Eu queria orar por você essa noite. Eu queria que você recebesse uma unção nova para isso. Isso é para mim também. Porque muita coisa vai mudar aqui. Mas Satanás também quer construir uma outra história. Da mesma maneira que Deus quer fazer prosperar através de você, as coisas se movem as pessoas. Satanás também tem outro plano de colocar circunstâncias e conversa na sua cabeça e na sua mente, dizendo que isso não existe. Então vem rapidinho pra cá, minha filha. Vem rapidinho receber. Não fique esperando, não. Eu vou dizer uma coisa para vocês que estão aqui, para mim e para você. Nós vamos nos unir. Nós vamos nos unir. Porque é a unidade que faz as coisas mudarem. Nós vamos nos unir e muita coisa vai acontecer. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Tem gente aqui que pode não ter comércio, pode não ser empresário, mas tem um coração. Tem um coração de doador. Tem um coração de... Peraí, isso aqui é pro Senhor. Só recebe, só recebe. Da mesma maneira que o Senhor me depositou hoje à tarde, só recebe, só recebe. Grande